Olá, meu nome é Adriana Buzelin e eu sou apresentadora do Dois Mundos Podcast. Eu tenho muito prazer estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz em retornar. Hoje é o recomeço, o renascimento do Dois Mundos. É claro, nós começamos bebê, como todo mundo tem um anseio, e ele ficou um pouquinho para trás essa história. Ou seja, são dois mundos mesmo. A gente teve que parar um pouquinho, infelizmente. Mas no final das contas eu descobri que parar era necessário, que o silêncio era necessário para o crescimento. E hoje Dois Mundos ele tem maturidade, ele vem agora com vontade, com potência, com fogo. Dois Mundos agora cresceu. Já não é uma criancinha, mas a essência é a mesma, com potência, com força, com cuidado. Hoje é um espaço entre o coração e a voz, um espaço de escuta com cuidado, uma travessia. E não mais poderia ser ponte, é a ponte onde ligam várias pessoas. Hoje eu vou entrevistar 3 pessoas maravilhosas. Um deles é meu mestre, Cláudio Costa Val. Eu, de repente, resolvi estudar cinema e me deparo com esse homem. Cineasta, ator, músico, multifacetário, maravilhoso Cláudio Costa Val. E agora, também sempre escritor, e agora lançando o livro dele. Mas antes eu vou falar de cada um e vou falar um pouquinho do Cláudio. Solano, meu grande amigo, retratista de arquétipos. Você sabe o que é arquétipos? Ele vai dizer. E outra coisa, esse cara é espetacular, de uma luz necessária para todos. Fundador do Solanos, fotografia, comunicação e do Aquarium. Ele é menino, ele não é menina. E é um trabalho muito bonito, vocês vão adorar. E mais do que, Jordana Rossi, educadora e sexóloga. Ela é dona da Libertas, que são 2 sex shops, um que tem ali no Mercado Novo, o outro lá no Bairro Castelo. Agora, o que será que esses 3 têm em comum? O empreendedorismo. Mas eles mesmos vão descobrir o que eles têm em comum. Cláudio, Eu? que bom ter você aqui. Eu estou tão feliz de poder entrevistar meu mestre, né? Eu é que agradeço. Desde o primeiro momento que você fez o convite, eu já topei de pronto, falei: "Oba, quando é? Vamos então". Então para mim é uma satisfação muito grande, né, muito bom. A gente tá desde o começo do ano, desde fevereiro, né, encontrando semanalmente no curso de cinema, Sim. discutindo roteiros, ideias, histórias, produções, filmes, enfim, diretores, atores, atrizes e fotografia, arte, figurino e É tanta coisa, tanta poesia em movimento, né? Porque o cinema a gente sempre encontra todas as terças e as quintas, porque na Escola Livre de Cinema já tem 22 anos. 22 anos, 2003, 22 anos. E a gente encontra terças e quintas online, mas tem também as turmas de manhã e à noite. Presencialmente, segundas, quartas e sextas tem a versão presencial do curso e a versão online, a qual você nos abrilhanta todas terças e quintas. Todas as terças e quintas, com câmera aberta, tá, gente? Porque às vezes ficam umas bolinhas lá fechadas e a gente tem que abrir a câmera pro professor. Exato, para ver que se afinal de contas se a pessoa tá prestando atenção, tá dormindo, tá Não é? deixa lá o íconezinho lá, sabe fazer outra coisa, tem esse, É né. verdade. E você, Solano, com essa luz maravilhosa, é a pessoa que coloca as minhas fotos mais bonitas, é a pessoa que me retrata da forma mais linda. Eu acho que é como ele me enxerga. É, com certeza. Rodrigo, estou muito feliz de estar aqui, de estar participando desse momento, né. A gente na nossa primeira conversa, a gente já estava namorando já tinha algum tempo, É. né, e muita coisa aconteceu, teve pandemia, teve toda uma história por detrás disso. E hoje a gente está aqui como parceiros, colaboradores, mas sabe o que que acontece? Quando a gente conhece mais um pouco da pessoa, ela acaba pegando o que a gente tem de melhor. Então, quando você fala da minha luz, faz parte da sua contribuição, do prazer que eu tenho de estar junto com você, de desenvolver projetos com você, de te fotografar. Então, na verdade a nossa luz. Ai, que lindo isso, Sol. Tanto que eu não Solano, André Solano, né, e eu chamo ele de Sol. E ele realmente abrilhanta todos os espaços. Se vocês repararem lá no meu perfil e no perfil do Solano, que nós vamos deixar aqui,
escrito para cada um, vocês vão ver a maravilha que é. E ele vai contar um pouquinho mais sobre esse processo de retratar pessoas, porque ele não retrata só as pessoas, ele retrata a essência, é o espelho, a essência da pessoa. E a Jordana, essa aí já me entrevistou, e a gente tá querendo já há um tempão estar juntas, né. Muito, é uma honra, gente. Eu fiquei, Dri, gratidão imensa por esse momento. Me sinto muito honrada. Primeiro, em abrir espaço para a gente fazer esse bate-papo tão legal e incluir a sexualidade dessa forma tão bacana. E sou muito admiradora de todos os seus trabalhos. Você é uma fonte de inspiração, uma fonte de força, de resiliência, de criatividade. Eu acho que não sei aonde que cabe tanta beleza, tanto, né, um coração muito maravilhoso. Te admiro demais e você inspira. Então, quando nós já tivemos a oportunidade de estarmos juntos em outros momentos, e Libertas, que me trouxe a Adri de presente, então foi uma conexão incrível. Você veio em um momento tão legal, onde que me interessava muito conversar com você, e nós tivemos essa conexão de Foi primeira, né, imediata, Dri? Foi algo imediata. incrível. Foi. E assim, aprendo muito com você. E foi muito louco, né, que quando a gente resolveu, se encontrar, foi um episódio de uma banda que eu tinha, que era uma banda de trap. Eu sou cantora de bossa nova, mas eu me ousei como sempre, né, tem que ousar em lugares desconhecidos, que é a coisa que eu mais gosto, Desafio são para lugares ela, desconhecidos. fichinha, né? E aí fizemos uma banda de trap, fomos lá comprar um monte de máscara, algemas, chicotes, e aí eu fui na loja dela. Foi isso, gente. Maravilhosa! Tem almofadas, assim, maravilhosas, que até falei com ela que as almofadas são lindíssimas. Então, assim, o trabalho que Jordana traz é muito bonito, tem um trabalho de liberdade que eu acho que é o que liga nós 3, né, nós 4, né, tanto a mim quanto nós 3, os entrevistados. Ô Solano, me conta um pouquinho como é que é retratar a essência, já que a gente está falando tanto de liberdade, como que é retratar a essência da pessoa que quer fotografar com você? Massa. Adri, outro dia até me perguntaram, né? Falou assim, eu estava fotografando, estava em São Paulo fazendo um trabalho, e as pessoas estavam lá no bastidor fazendo foto, vídeo, e eu gasto muita energia, eu libero muita energia, né? Aí uma delas falou comigo assim: Nossa, mas parece que você ama o que você faz, né? Você gosta? Eu falei: Claro, eu sou apaixonado pelo que eu faço. E ela falou comigo assim: O que que você mais gosta? Claro que no momento ali, né, no tete a tete, eu coloco tudo que eu aprendi, toda a minha técnica, ela é colocada ali em xeque, né, o meu papel é enxergar o que que você tem de mais bonito. Eu falo esteticamente, né, o que que a luz está fazendo, a recepção da sua pele, o desenho da sombra, mas o mais bonito é saber a história da pessoa. É mesmo? Quando a gente está naquela primeira conversa, que ela começa a abrir aquele baú de informações, de coisas que ela já estudou, de coisas que ela já viveu. Então, assim, isso para mim é o mais bonito, é conhecer realmente o interior da pessoa, a bagagem que ela carrega. E depois fica muito mais fácil, porque quando eu consigo identificar que ela é realmente aquilo tudo, na hora de clicar, o meu papel é provocar. Porque o que não tiver legal ali, a gente arruma. Mas eu preciso que ela coloque aquilo que ela é para fora. Então fica assim, E como é que entra isso, assim, dos arquétipos? Porque quando você vai clicar alguém, você vai nos arquétipos. E o que é, para quem não sabe, o que é realmente isso? tá, vamos lá. Arquétipo, na verdade, em nível de personalidade, eles são padrões de comportamento. Sim. Então, você é uma exímio exploradora, você consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Eu não sei nem como que seu dia só tem 24 horas, pela quantidade de coisas que você faz. Isso está na sua personalidade. Mas quando a gente traz os arquétipos para a marca, a gente estuda a bagagem dessa pessoa, o que de fato ela faz, qual é a motivação dela e qual que é a percepção que o público dela precisa de ter. Então, por exemplo, se a gente estiver diante de um professor, de um psicólogo, de um terapeuta, pode ter um sábio ali. Então a gente vai trabalhar tanto a imagem dele que se represente como um sábio, mas também a narrativa, as coisas que ele vai falar, ele vai poder ensinar, ele vai poder dar informações, termos técnicos, enfim. O mago, por exemplo, que é um agente de transformação. Então a ideia é identificar traços da personalidade dele, porque a gente não quer transformar ninguém num personagem, né? Não tem coisa pior, às vezes a gente vê alguém falando, né, arquétipo do mago, do governante, tem um estereótipo ali já pré-estabelecido, e não é essa a ideia.
a gente realmente conseguir Você tem alguma transformá-lo. essência, né, você tem alguma essência daquilo que vai ser potencializada quando você for retratar, e você vai trazer dela essa essência para que isso aconteça nas fotos. Sim, é tirar de dentro dela o seu próprio personagem, né, e como a gente consegue ver isso no cinema, em séries, né, todo enredo tem lá o seu herói, tem o seu sábio, tem aquela moça indefesa, né, que seria o arquétipo do inocente. Então a gente já lida com isso no nosso dia a dia. Mas quando a gente coloca isso também no perfil profissional, no arquétipo de marca, a gente está trabalhando a nossa imagem de uma maneira intencional, fazer com que a pessoa bata o olho e ela consiga perceber aquilo que sempre ela está vendo na TV, no cinema. Fantástico. Sim, mas no cinema é o que a gente mais vê isso, não é, Cláudio? A função arquetípica no cinema está presente em todas as obras audiovisuais, né. A gente sempre tem aqueles arquétipos devidamente revisitados pelo cinema. Nós temos o herói, o anti-herói, a heroína, até que se fala muito, né, Joseph Campbell fala muito da jornada do herói, jornada da heroína. Aí nós temos o mentor, nós temos o sombra, o guardião do limiar, o pícaro, o camaleão, esses arquétipos são muito presentes nas narrativas. E presente no nosso cotidiano também, né. E o que é curioso também é que as pessoas, às vezes, elas têm mais de um arquétipo. Sim. Você pode ter mais de um envolvidos, e o cinema retrata muito isso. Os personagens que de fato nos agradam, aqueles que a gente guarda, que a gente vê um filme e guarda e memoriza, seguramente são aqueles arquétipos os quais a gente tem mais afinidade, que tocaram a gente de alguma maneira. Você vê Casablanca, o Humphrey Bogart, Aham. né, Ingrid Bergman, É. tipo assim, é repleto de arquétipos, aí cada um deles tem vários arquétipos em si, né. Sim. Isso é muito legal, e é legal a gente ver isso sendo aplicado no cotidiano, né. Como é que as pessoas às vezes, como isso desperta, às vezes nas pessoa aquilo que a pessoa já é, e às vezes ela não sabia aonde ela se insere dentro desse contexto, né. No nosso contexto social ali, que a gente é repleto disso, né. A gente tem essa vivência, está em nós, e está também nas histórias, né, nos enredos, nas narratologias, nas jornadas, né, isso está sempre muito presente. É verdade. E é incrível, né, Bojana, se a gente pensar também na área da sexualidade, que é a sua área, também envolve isso do personagem, né. Você Totalmente. assumir um personagem para você trazer isso para o contexto, né. Exato. E muito além disso também, André, eles falando aqui muito essa questão da essência, quando a gente traz essa sexualidade, a gente está acostumado muito a ver falar de sexualidade muito relacionada ao ato em si, É. né, nessa performance, nesse padrão que a gente vê naturalmente, vira motivo de piadas, de De brincadeiras, de chacota o tempo todo, descontração. é. Então, facilmente a sexualidade é levada para esse campo. Mas o meu propósito, o propósito da Libertas, é exatamente a gente trazer a sexualidade com a naturalidade. Como a gente está falando aqui sobre a essência, a nossa sexualidade, ela é repleta de essência. Só que muitas vezes a gente silencia, e principalmente o meu público chefes são mulheres, então meu trabalho é muito voltado para essa área, e a gente vê o quanto que nós mulheres, nós somos silenciadas em relação ao prazer, em relação à nossa expressão, e o que que a gente faz com a nossa essência? A gente apaga ela. Então, nessas oportunidades da gente pensar na sexualidade como autocuidado, autoconhecimento, de prazer mesmo, dessa conexão com quem nós somos, ela faz toda a diferença, porque a gente passa a expressar para a gente, para o mundo. Você se encoraja a ser quem você é, ser dona do seu prazer, não guardar o seu prazer para o outro. Sem esse tabu, né, porque a mulher sempre foi ela sempre se enfrentou uma situação de estar atrás e não se colocar de maneira clara na frente e principalmente no aspecto de sexualidade. Porque até a gente estava falando, aí vindo para cá, a gente até conversou uma vez no podcast da pessoa com deficiência ter sexualidade, e é uma coisa que praticamente as pessoas não abordam. Exatamente. Eu falo muito que antes de eu estar sentada numa cadeira de rodas, eu sou uma mulher. E a mulher, para quem enxerga a mulher e depois a cadeira, é porque realmente me vê. Se enxergar a cadeira antes, que é simplesmente um acessório de locomoção, como seu sapato, para proteger seus pés, como óculos que as pessoas usam, aí realmente não enxerga a pessoa. Então eu acho que a gente tem que quebrar
muitos tabus nessa sociedade ainda, muitos. E por isso que a gente tem que trazer conversas, rodas de conversas, falando de todos esses aspectos. Quando a gente fala da pessoa com deficiência, quando a gente fala da mulher grávida, a sexualidade da mulher grávida, do homem, a sexualidade do homem, do homossexual, a diversidade. A diversidade, ela está totalmente nesse universo, né? E aí a gente fala de liberdade. Exatamente, liberdade de ser quem você quer ser, a liberdade de se expressar, de ter essa conexão e abrir espaço, porque a sexualidade ela é algo individual, é único ali. Então a gente não tem um padrão, falar: "Ah, hoje você nasceu assim, você começou a expressar a sua sexualidade assim, e você vai morrer assim", mas não, a gente passa por transições, por descobertas, é um caminho assim que não para, em todas as fases, principalmente nós mulheres com questões hormonais, a nossa adolescência, a menstruação, tudo isso interfere em como você representa hoje a sua sexualidade. Então, se a gente não para pensar e ver a sexualidade como esse canal aí de bem-estar, de saúde, de algo essencial do que você é, do que você quer expressar para o mundo, a gente acaba se perdendo. E aí vem mulheres infelizes em relacionamentos, mulheres que não se aceitam muitas vezes, porque não tem essa conexão consigo mesma. O toque, né, a mulher ter esse contato com o próprio corpo, às vezes é muito difícil, é desafiador. Eu acho que tudo na vida é escolha, sabe. Eu acho que você tem um lado de escolher o melhor ou o pior. Você tem que ter essa escolha. Eu tive, quando me acidentei, uma situação de ter que escolher, seguir ou não seguir. Se fosse para seguir, seria da melhor maneira possível. É uma batalha? É, mas na sexualidade, como a gente está falando disso, a gente escolhe também. Exatamente. Só que tem algumas coisas que são engraçadas, que quando a gente fala em 2 mundos, que não são escolhas. Por exemplo, um artista multifacetado, feito o Cláudio. A arte te escolheu ou foi você que escolheu a arte? Nossa, aí tem que parar pra pensar um bocadinho, sabe. É o ovo ou a galinha, né? É, porque é uma coisa que veio desde muito novo, né, desde sempre, Com 15 anos de idade eu já não tinha mais dúvidas, então tinha um pouco entre o esporte e a música, no caso, na época, né. Mas, enfim, não levei muito tempo pra decidir não, uma coisa porque na verdade meu primeiro sonho mesmo queria ser jogador de voleibol e eu consegui ser durante um tempo, né, treinei no Minas Tênis Clube, fui do time infantil do clube e tal, assim, na fase de treino, né, numa coisa bem embrionária ainda, mas aí depois eu me acidentei, caí, quebrei o punho e isso me fez parar um tempo, sentia muita dor. Aí alguém falou, não sei quem, alguém não sei quem, falou que era bom tocar violão para poder desenvolver as articulações. Isso para mim, ser baterista, mas não tinha condição. Minha mãe não tinha condição de comprar bateria. A gente morava num apartamento muito pequeno. Eu perdi meu pai com 14 anos de idade. Então minha mãe que era provedora. Aí não pude ser baterista, mas aí comecei a tocar violão. E aí, depois que você descobre o rock and roll, nada mais faz sentido, né? Não, Tudo não, perde o aí sentido, pronto. né? Então aí e aí foi, e Aí aí virou foi. baixista? É, e durante alguns anos, bons anos, depois que veio a música eu fiz um caminho muito torto, né, meu caminho foi bem cheio de foi bem tortuoso, assim. Aí que eu comecei a estudar teatro na FMG, me formei no Teatro do Estado da FMG, e comecei a me interessar pelo audiovisual, e sempre paralelo à música, tocando, mas aí o divisor de águas foi quando eu ganhei uma bolsa de estudos, que eu fui estudar televisão na Espanha. Aham. Aí mudei pra Espanha. Aí eu estudei televisão lá, me formei em televisão. E aí quando eu voltei, era pra eu ser gente de TV, só que eu optei pelo cinema. O cinema me pareceu mais libertário, Sim. mais artesanal do que o rigor da TV. É. Nunca me dei bem com a TV, embora tenha trabalhado em alguns programas, algumas coisas. E aí o resto da história, e aí eu tô aqui. Mas você tá aqui. E aí veio a escola de cinema E e aí vem a escola de cinema, tem 22 anos, é. que é uma escola de cinema livre de cinema, porque qual é a diferença? Por que o livre de É cinema? porque a escola livre, uma escola livre, ela não é necessariamente, ela não tem a obrigação de você ter uma formação pregressa. Você não tem que ter uma graduação para você poder entrar, ou seja, ela é livre a todos. É uma escola que ela é muito livre. Eu costumo dizer que professores e alunos são livres para pensarem, desenvolverem e criarem muitos projetos juntos, É. né? Acaba que a gente vira
causa e efeito. Acaba que a gente está numa roda que ela se movimenta, ao mesmo tempo que a gente faz ela movimentar, a gente é movido por ela. Vou dar um exemplo. Os meninos hoje da Filmes de Plástico, da produtora Filmes de Plástico, que em 2022 foram indicados pela Ancine para representar o Brasil na corrida pelo Oscar, de melhor filme estrangeiro. Eles foram meus alunos, dos 4 da produtora, 3 foram meus alunos. E depois, um tempo depois, eu trabalhei em filme de um deles, e a gente vê que é uma coisa que acaba que o aluno se torna melhor que o mestre, aquela máxima, sabe? Que o mestre pupila o aluno, e geralmente o pupilo acaba ficando melhor que o mestre, e é assim que a coisa caminha, e é assim que a coisa Eu funciona. não acho que tem isso melhor que o mestre, não. Eu acho que você desperta, você como meu professor, você desperta um lado, porque você é uma pessoa que é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Nossa, Me inspira uau, profundamente. tipo assim. Ao vivo para todo mundo. E é uma das pessoas que, assim, ter aula com você é um prazer imenso, porque é Bom. uma coisa que traz um crescimento tão grande. E o tanto que Cláudio é criativo, a maneira que ele traz a criatividade te provoca a fazer também é muito boa. Então, assim, eu acho que a Escola Livre de Cinema, ela tem esse diferencial das outras escolas, mas eu acho que a essência é você. Você traz isso para o aluno, então os alunos não ficam melhores que você simplesmente leva para eles a essência que eles têm. Mas tem uma coisa que todo mundo que é professor sabe, o quanto que a gente aprende com o aluno. Nesses anos todos de lida, eu não dei aula só na escola de cinema. A escola de cinema é a minha empresa, né? São 22 anos. Mas eu já dei aula na pós-graduação da PUC Minas, já dei aula em outros. O que mais faço no decorrer do ano é sempre dar oficinas, dar, né, workshops em festivais de cinema. Agora, começo de dezembro, eu estou indo para Trancoso, ministrar uma oficina lá no Festival de Cinema de Trancoso. É uma coisa que a gente aprende muito. Muito. O que eu aprendi nesses anos com o aluno é um negócio muito impressionante. É uma assim. troca, né? Muito, muito, muito. E se você não é daqueles professores que você acha que você é o dono do conhecimento, dono do saber, e a gente de fato não é, a gente sabe eu acho que o fato é que a gente tem um pouquinho mais de experiência, talvez, que boa parte dos alunos. Então a gente passa um pouco mais de experiência, e ao mesmo tempo que a gente semeia, a gente colhe, sabe, né? Isso aqui é muito legal, porque é muito impressionante, que eu já aprendi com aluno, e alunos eles fazem as perguntas, e aí você tem que ter humildade para falar, não sei. O questionamento deles fazem. Como é que é isso, professor? Não sei. Vamos descobrir juntos, né? Exatamente. É isso aí que é lindo, legal. isso é lindo mesmo. E você, Solano, como é que a sua história com o retrato é maravilhosa, essa não tem jeito a gente não contar, porque esse é o verdadeiro dos mundos, né? Porque a fotografia, como eu já estava falando com o Cláudio, foi ela que te escolheu. Você não escolheu ser fotógrafo, aquilo aconteceu na sua vida. Conta pra gente como é que foi. Então, eu era menor de idade. Lembro que teve um processo seletivo na minha cidade, né? Sou de Nova Lima, tá aqui do lado de Belo Horizonte, e movimentou a cidade toda. E aí a gente fez prova de português, matemática, fizemos dinâmica de grupo, fizemos entrevista individual com psicólogo, era um processo seletivo que fazia. E aos 45 do segundo tempo que a gente foi saber para qual empresa seria, tava maior suspense, né, um mistério. E era uma empresa de fotografia. Então eu entrei como office boy, passei por esse processo seletivo todo, entrei como office boy, menor de idade, e aos 18 anos eles me efetivaram na empresa. Então assinaram a minha carteira. Então, eu fazia fotos 3x4, vendia filme, revelava, era assim, incrível, porque eu não, como office boy, eu ficava do lado de fora da empresa. Mas quando eu estava dentro da empresa, eu lembro que o dono da empresa falava comigo, ó, você não vai ter uma sala, você não vai ter uma sua mesa, então acha seu lugar aqui na empresa. E eu me adaptei muito bem no laboratório, me adaptei muito bem com as meninas do balcão, até esse momento de ser efetivado. Mas o mais interessante era que quando eu fazia as fotos 3x4, eu já tinha um jeitinho de chegar e arrumar a pessoa para... A foto 3x4 era muito assustadora na época. Primeiro... Você pedia para ter retoque, todo mundo ficava feio, era um negócio horrível, 3x4. E era interessante, porque geralmente também a pessoa ela chegava lá e ela, por exemplo, ela ia fazer o documento,
E aí chegava lá na hora de fazer o documento que a pessoa falava, eu preciso da foto. Então ela não chegava assim, arrumada, saiu de casa para tirar uma foto 3x4. Arrumada já tá difícil. Ela era pega de surpresa, chegava lá, ficava com aquela cara de espanto. E ali eu já tinha um pouco de cuidado, de deixá-la um pouco mais confortável e realmente mexer um pouco o rosto dela. Às vezes a gola da camisa não estava legal, a gente tinha um blazer que vestia lá na pessoa. E até na hora de clicar, eu lembro que as meninas que faziam as fotos 3x4, elas faziam, a pessoa estava lá, ela, bom, apertava o dedo, fazia a foto, já tinha um Photoshop inicial na época, então no programa que ela fazia o enquadramento, fazia o corte, tudo Era mais. depois. Para depois. E eu já tinha o cuidado de fazer ele na hora, então eu já começava diminuindo o meu trabalho ali também. Outra visão. Porque fazer a foto aberta, sendo que eu já podia enquadrar, então ali já foi assim uma pré-experiência. Mas eu lembro que teve um belo dia que chegou uma mulher na empresa e ela estava toda machucada. O companheiro dela tinha batido nela e, na época, precisava de anexar fotos no boletim de ocorrência. Então era realmente impressa as fotos, né? Situação difícil. E aí ela chegou na empresa e ela falou, né, que ela precisava de fazer esse tipo de foto, né, para realmente pegar os detalhes dos hematomas que ela tinha. E aí o pessoal, um olhando para o outro, olhou para mim e falou, vai você lá. Nossa. Foi meu primeiro contato com o estúdio. Então, eu lembro que era no 3º andar da empresa. Para mim, a fotografia, né, eu trabalhava dentro de uma empresa de fotografia que fazia eventos. Então, assim, eu ficava fascinado com os álbuns de casamento, com as fotos de evento, os books, os ensaios. E era isso que eu queria fazer. Mas o meu primeiro contato, de fato, foi com essa situação. E eu lembro que foi muito difícil no dia, porque, né, é um ser humano por detrás. Sim. E E ainda ia ser fotografado, porque quando você está vivendo uma situação dessas, a última coisa que você quer é se colocar em exposição, Totalmente vulnerável. né, totalmente vulnerável. Então você teve essa e é isso que você traz nessa sensibilidade. Quando eu sempre quis ser fotografada por ele, pelo Solano, sempre quis. Nós começamos num evento muito engraçado com o Kenji, que eu tenho que mandar um beijo pro Kenji, e que eu estava fazendo polichinelo no palco da Unimed, essas loucuras que eu faço, e eu era cobaia do Kenji, fazendo polichinelo no palco. Acabando a pandemia, me aparece ele, sorridente, lá embaixo, todo lindo, tirando foto. Aí eu falei, meu Deus, o que que é isso? E eu aqui fazendo polichinelo. E aí foi quando eu falei, gente, fui lá ver as fotos dele, ele tirou a foto, uns retratos do Kenji, e aí eu vi e falei, nossa, eu quero. E fiquei atrás dele, querendo foto, né? Queria ser retratada de qualquer jeito. Aí aconteceu, né? O momento do nosso reencontro. agora foi interessante também, porque naquele momento, Dri, eu já entendi que tinha um propósito por detrás disso. Exatamente. Tanto que hoje o trabalho que eu faço é de posicionamento de imagem, então é ajudar o meu cliente a ganhar mais consciência sobre quem ele é e fazer com que, através disso, ele ganhe mais dinheiro. Sim. Então, ou seja, é realmente resgatar o que ele tem de melhor. Mas durante muito tempo eu trabalhei com eventos, fazia, né, aniversários, eventos, enfim. E eu gostava muito disso. Sim. Mas eu tinha um sonho, que era fotografar moda. Então eu via as revistas de moda, eu seguia as marcas, os grandes fotógrafos, e é interessante que eu cheguei a fotografar moda. Então eu fotografei São Paulo Fashion Week, desfiles, campanhas, editoriais, mas o detalhe era que a moda ela se dá sobre o que você está vestindo, os seus Exatamente. acessórios. Isso é a moda. É o fora, né? Não é o É. dentro. Verdade. E eu lembro que, às vezes, deixava um detalhe ou outro assim a desejar, porque o meu olhar não estava na roupa, estava na pessoa. Eu queria provocar ela para ela poder performar, porque a roupa já estava ali, estava ok. Mas nem sempre a gente está lidando com um modelo que tem altíssimo nível de presença, de performance, e eu queria provocar essa pessoa a realmente entregar. Foi assim, tanto que não tive muita dificuldade de fazer essa transição, porque realmente o meu olhar estava para a pessoa. Trabalhei dentro de agência de modelo também, fazendo esse trabalho, né? Eu dava um curso de fotogenia para ajudar eles a se desenvolver. O modelo, geralmente, ele se acha bonito.
ou alguém acha que ele é bonito e Exatamente. fala com ele assim, você devia ser modelo, mas e aí? Exatamente. É só ser bonito? Não, O modelo é um vendedor, né? Ele precisa performar mais do que fazer pose. Ele precisa realmente mostrar que aquele produto ou aquele serviço é de fato uma coisa boa para e como convencer. você fez essa transição da moda e aí para você ser realmente agora um retratista? Sim. Porque antes era um fotógrafo, né, agora é um retratista. Qual é a diferença entre o fotógrafo e o retratista? Sim, o fotógrafo, ele é aquela pessoa que com qualquer dispositivo ele captura qualquer tipo de cena. Então ele vai ter o fotógrafo de paisagem, ele vai ter um fotógrafo de evento, ele vai ter um fotojornalista. O retrato, ele precisa de uma pessoa. Então, o fotógrafo, ele captura qualquer imagem. O retrato, ele captura literalmente alguém. Sim. E a minha transição é o seguinte, depois da pandemia o mercado ficou melhor para o fotógrafo, porque quando as empresas precisam de vender produtos e serviços pela internet, o fotógrafo entrava. Então tudo devia ser fotografado para poder ser vendido Exatamente. na internet, porque lojas fecharam, né? Enfim. Foi muito difícil porque eu era um fotógrafo de moda e também era ainda um fotógrafo de publicidade. Sim. Os grandes fotógrafos, principalmente aqui em Belo Horizonte, eles fecharam o mercado. Então, ou seja, para conseguir fazer uma campanha, para conseguir fazer um editorial, para fazer um trabalho de publicidade, já tinha aqueles grandes fotógrafos que eram as referências no Sim. mercado. Uhum. E aí eu fiz um trabalho de mentoria, que era um trabalho tanto para eu desenvolver a minha carreira profissional, mas ele era um mentor de arquétipos. E quando ele me ensinou a olhar para mim, ele até realmente me provocou. Ele falou: "Ó, você vai ficar brigando por preço no mercado de moda ou você vai ser um retratista renomado?" Olha só. Na hora ele me Uma desafiou, eu falei: provocação terrível. "Caraca!" Uhum. E eu já tinha descoberto que a minha área de moda não estava por causa dos acessórios, por causa da Eu roupa. visto isso até pela primeira fotografia, o retrato que você fez daquela mulher, né? É, ali eu entendi que Né? era, sim. E aí esse meu mentor, ele me ajudou a definir toda a estratégia do meu posicionamento arquetípico. Através dele eu conheci Gustav Jung, entre outros, né. Hã? E foi. É. E aí eu fui aprofundando cada vez mais. Então, assim, eu não tive dificuldade, porque na verdade eu estava lapidando, eu estava aprimorando aquilo que eu já entendia, que era lidar com pessoas. E aí hoje foi só, aliás, né, na época dessa transição foi só realmente construir uma esteira de produtos, né, ter todo um passo a passo E isso vem da organizado. Solanos Comunicação? Então, a Solano Comunicação, na verdade, como eu sempre tive espaço físico, eu sempre tive estúdio, a comunicação para mim era o viés. Então não importava qual tipo de trabalho que eu deveria fazer, eu era contratado, eu fazia. Então estava dentro da comunicação. E aí eu fui desenvolvendo estúdios, eu também fui professor de fotografia, eu dei aula de fotografia durante pelo menos uns 2 anos a 3 anos e meio. Então, quando eu digo Solano Comunicação, essa é a minha expressão, Entendi. né, a comunicação em si, mas também voltada para a comunicação digital hoje, que é através de um projeto que eu tenho, que é o Aquário, né. E o que é o aquário? O Aquário é um ecossistema, eu tenho alguns profissionais junto comigo, então os retratos é a ponta, né, do iceberg, é onde a gente trabalha o posicionamento interno e através dos outros profissionais que estão junto comigo, tem designer, tem social media, tem campanha de tráfego pago, orgânico. Então quando a gente vai fazer um trabalho de posicionamento, o Aquarium é esse ecossistema, onde a pessoa ela tem todo um apoio, um suporte ali, para a gente poder ir trabalhando passo a passo o crescimento dela, assim como O Dois Mundos, 2 que mundos. nós chegamos até aqui. Agora eu tenho que cantar um pouquinho, Ah, sabe? a hora de Porque agora é cantar, hora de cantar, Adri. né? Gente, um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. A gente tem uma história com esse microfone, não tem? Você ficou até mais entonada com esse Eu microfone. fiquei.
Achei. Por que será? Ai, Adri, esse microfone é mágico. A gente fala por microfone, sabe? É. Porque esse microfone aqui tem uma história. Trouxe o meu microfone também, Adri. Porque a gente sempre tem que ter um microfone, você não acha? Temos. Nós estamos falando de liberdade, não é? Assim. E a cor dele, como é que Conexão. destaca, né? Ó. Eu tenho dourado, Combinou, ficou é. lindo. Olha aqui, combinou com o meu brinco. Super. Né? Que esse brinco aqui é da Kelt também, que é a Multimarcas que me patrocina. Gente, eu fui fazer aula de canto em plena pandemia. Eu liguei o foda-se. Liguei o foda-se. Eu tenho que falar isso. O Solano fala que eu não falo palavrão, mas eu liguei o foda-se. E falei, ó, pessoa, mamãe, você canta mal, culpa da mamãe, sabe? Culpa da mamãe. E aí, Criou um monstro. criou um monstrinho. E aí eu falei, eu gosto de cantar bossa nova, você quer saber? Eu vou cantar. Se não gostar, não gostou, eu vou fazer de qualquer jeito, porque é isso que eu quero fazer. Tudo na minha vida é assim, vou fazer e fui fazer. Vou fazer. E aí, na aula a Adriana Lopes estava me dando uma aula, era online, e aí ela falou, olha, Adriana, eu preciso de um massageador. Gente, como é que eu ia comprar um massageador em plena pandemia? Aí eu peguei o meu microfone e comecei a massagear a minha garganta. E eu estava lá massageando. Adriana, isso é um vibrador? Ela falou assim, nossa, Adriana, mas eu tenho que te dar um massageador. Eu falei, claro que não, serve do mesmo jeito. É a Exatamente. mesma função. Me conta, Jordana, aí que foi quando a gente... Acabou, já. Ela morreu de rir de mim, achou isso um absurdo, né? Como assim? Eu falei, não adianta me mandar massageador que eu vou continuar com o meu microfone. Pois é. Minha varinha mágica. É sobre isso, né, Adri? Realmente, esse aqui é um microfone, é a varinha mágica, um dos produtos mais vendidos no mundo. Ele é muito antigo. Ele criou esse formato de microfone, de varinha mágica, exatamente depois da Revolução Sexual, onde que a gente falou mais de sexualidade, maior liberdade da mulher também. E ele foi reconhecido como um produto usado para a sexualidade, para o prazer, mas para massagear todo o corpo. Então, são vibrações para a gente fazer. É legal que quando a gente traz a vibração fora do contexto de um vibrador já popularmente conhecido, a gente abre possibilidades. Então, um massageador mesmo é para aliviar tensões. Então, onde nós temos musculatura, a gente tem tensão. Então, na região íntima, também ela é repleta ali de musculatura, que também ajuda muito, principalmente na saúde feminina, para aliviar, para fortalecer essa região, que é muito importante. Então, o uso do vibrador, dos massageadores, ele é muito tabu ainda, né, Dre? Então, quando se fala, então, você tem vibrador, você usa vibrador, como assim? Que absurdo, né? Absurdo, né? Então, tem toda, como a sexualidade, como tudo, tem todo um histórico aí em relação a isso. Os vibradores existem há muito, muito tempo. Você até falou que tinha de manivela, Tinha manivela, tinha a vapor, eles eram comercializados em revista, como Vende Natura, Avon, existiam os massageadores lá. Só que aí, de repente, os massageadores começaram a aparecer em filmes pornográficos. Então, toda aquela naturalização em ter um massageador em casa caiu por terra. Colocou porque algo mulher muito precisa explícito, de muito vulgar, muito né? explícito. Então, a mulher precisava de manter aquela seriedade, aquela ponderação, Bela e recatada do bela e lar. recatada do lar. Não poderia expressar o seu Como diz o prazer ali. Temer, né? E o bom é que o Exatamente. céu é verde, a cor da esperança, né? É. E dourado, porque é ouro, né? Vale ouro. Esperança que vamos naturalizar, que vamos trazer aí o vibrador com esse sentido de despertar a mulher. E isso, assim, quantas mulheres passam durante uma vida inteira sem realmente sentir prazer por falta de conhecimento do próprio corpo. E como é que É, o você... prazer feminino sempre foi um tabu, né? Sempre um tabu. Tanto é que a nossa ministra Carmen Lúcia falou, né? Agora eu vou falar porque eu fiquei calada durante 2000 anos, 2000 anos. Aham, Nós exato. ficamos 2000 anos Agora calados, pensa- então agora vocês vão me ouvir. Exatamente. Eu acho Exatamente. que a mulher, ela tem que conquistar esse espaço, né? E eu vejo assim, o tanto que a Jordana, ela entrou lutando. Porque o Muito, Instagram muito. mesmo Super bloqueava banida. todas as É, coisas que ela postava, né? E até para falar no assunto é difícil. é, E como a sexualidade, assim, você é educadora, sim. né, pela manhã, e tem o Libertas, né, que são as duas lojas. E como é que, assim, a sexualidade entrou? Por que surgiu a sexualidade, você como educadora sexual? É, eu falo que foi mágico, assim, foi uma conexão simultânea ali naquele momento. Por quê?
eu entrei enquanto mulher num processo de autoconhecimento muito grande, devido a algumas dores, alguns processos feminino mesmo enquanto mulher, gestação, passei por 2 abortos, eu já tinha uma filha, engravidei na pandemia, e eu vejo assim, poxa, antes eu trabalhava no estado e na prefeitura, aqui de Belo Horizonte e nas escolas estaduais aqui de Minas, né, de Belo Horizonte, na região. E aí a minha rotina era louca com uma filha. E aí, sabe quando você começa aquela inquietude que se essa rotina minha já tá muito cansativa. Sim. E essa pessoa que essa essência, ela passou a exercer papéis. Então eu era mãe, eu era a filha, eu era a professora, a coordenadora, e esse que tem enraizado na gente o cuidar, o servir o tempo inteiro. E aí eu não praticava atividade física, não tinha tempo, não achava tempo, minha rotina acelerada, porque eu não achava esse Sim, não tempo, não tem, não tinha esse tempo. E aí veio essa pandemia, o mundo acabando, todo mundo ia morrer, eu grávida, de repente eu falei: "E aí, para onde Era que vai horrível isso. acontecer?" Eu com a minha filha pequena, eu falei: "Pronto". Aí de repente eu estava com diabetes gestacional, tinha que começar a treinar, tudo fechado, não tinha o que fazer, eu falei: "Ah, vou treinar em casa". E aí comecei a treinar em casa e deu super certo, fui passando por vários processos e conectando ainda mais com mulheres, como eu trabalho em escola desde os 15 anos, então é o público, a maioria, em sua maioria feminina, então a gente conversa muito, a gente vê essas dores, quando eu passei pelos 2 abortos também conectei mais ainda com mulheres que estão nessa mesma fase. E aí eu falei: "Poxa, se me incomodou eu não posso continuar, então eu já preciso de começar a planejar alguma coisa para minha vida, porque não tá legal". Já virou, né? Já falei: "Não, pronto, virou a minha chavinha". E daí eu falei: "Pronto". Comecei a investir em mim, em autoconhecimento, muita leitura, olhando mestrado na área da educação, falei: "Vou começar um mestrado, porque em meu horário eu saio do estado, eu vou para dentro da secretaria, que pelo menos o ambiente escolar, ele é muito dinâmico, né, ele tem uma demanda muito grande". E eu estava com isso na mente. Só que como eu voltei a ótica para dentro, por essa conexão de essência, eu fui me despertando, eu fui descobrindo, eu fui ligando pontinhos onde que de repente eu falei: "Gente, é a sexualidade", porque na pandemia foi alta, né, produtos eróticos, vibradores, confinamento, divórcios, muitas separações, porque precisava de conexão, mas também muito mais liberdade em explorar, em usar algo novo, para criar, porque todo mundo preso. E aí falei: "Espera aí", e aí eu e meu marido, a gente entrou nessa vibe, estudava finanças, estudava tudo, essa organização, planejamento familiar, e aí eu falei: "Pronto, interessante". E aí eu fui estudar sobre a sexualidade, fui ver. Falei: "Não", falei: "Vender produto eu não sei, mas ensinar eu amo, tá dentro de mim". E aí eu falei: "Mas espera aí gente, eu passei pelos abortos, eu tive que ter um processo na minha sexualidade. Como que formei a minha sexualidade?" Eu fui pensar, minha menstruação, primeiro relacionamento, perder a virgindade, falei: "Espera aí, já está errado, a gente não perde, Não, não eu não perde. estou perdendo nada, eu estou escolhendo ter uma relação sexual". Então aí, eu falei: "Não", eu apaixonei demais. Aí foi aí que eu falei: "Não, eu não volto para o estado, eu vou exonerar desse cargo e vou mergulhar na sexualidade". Aí eu trouxe a sexualidade como uma educação sexual, aquela informação que a gente não recebe, a gente passa por alguns assuntos relacionados à sexualidade, mas a educação sexual em si mesmo, a gente não recebe. E eu, enquanto mulher, descobri tanta coisa que eu falei: "Poxa, eu não posso ficar calada, eu não posso silenciar essa informação". E se a gente pensar muito, né, quando a gente fala de sexualidade, a gente fala quando você ama, você já está com esse processo de amar o outro, de se entregar. Sim. Por que não você não se conhecer antes para também estar com o outro e conhecendo o outro? Que Isso é seria o caminho, o extremamente melhor importante, é caminho, o né, melhor Dani? caminho. Você não tem que se dar, como eles dizem, né, se dar ao outro para que o outro te conheça, tem que ser um mistério para a pessoa te conhecer. Não, eu sou assim, e é assim que funciona, né, é uma troca. Então eu acredito que em tudo isso que a gente fala, tem tudo a ver com a essência e com a liberdade da gente ser, né. É o Muito. tempo todo, a gente bate tanto na tecla, todos nós aqui, eu, né, entrei nos 2 mundos, porque eu tive 2 mundos, e tantos outros mundos, né. Solano com
os mundos que ele teve, Cláudio com os mundos, você com os mundos. A gente não tem um mundo só. Não. E a gente falando de romance, né, que eu vim puxar o sexo por romance, porque para mim está tudo ligado, entendeu? Na minha opinião. Não critico quem não seja. Você está lançando, né? Um romance, não tá? Romance, sim, sim. Eu tenho já 5 livros publicados. Esse vai ser o segundo romance. O meu primeiro romance foi publicado em 2019, chama De Regresso. Fui finalista do Prêmio Literatura de Belo Horizonte, com um livro De Regresso. Aí ele acabou sendo publicado. Em 2023 ele ganhou uma versão em espanhol publicada em Buenos Aires. Foi publicado em Buenos Aires, na agência em espanhol. Aí eu tenho tem 2 contos. Um que é de crônicas, que eu fui cronista durante um tempo, durante muitos anos. Quando eu cursei jornalismo, eu fazia jornalismo na UniBH, da época da FAF-BH que virou UniBH. Eu sou da virada ali de FAF-BH para UniBH. Eu lembro, era ali, né? 1995. E mudou, deixou de ser FAF-BH, virou UniBH. Eu estava fazendo relações públicas. Eu fiz jornalismo lá. Cheguei a formar, não. Larguei o curso pela metade, mas eu passei num concurso para ser cronista do Estado de Minas. Aí durante um tempo eu tive uma coluna no jornal Estado de Minas. E disso desenvolvi meu gosto pela crônica, pelas narrativas breves e tal. E uns anos depois, escrevendo em outros jornais, eu acabei fazendo um livro de crônicas. Isso foi publicado por uma editora de São Paulo. Esse foi meu primeiro livro. O segundo livro é uma série que eu escrevi e dirigi, chamada Orla, que é uma websérie que está disponível na internet e tal, uma série totalmente independente, feita com muito pouco dinheiro e tal. Aí veio esse Romance de Regresso, depois um outro livro de contos que foi pela Lei Aldir Blanc, na época da pandemia, salvou muita gente, os artistas da Aldir Blanc, foi um dos editais que eu ganhei na época, que foi desse livro de contos. Aí depois veio um outro livro de contos, que foi publicado pela editora de São Paulo também. E agora esse, que é o que chama A Caneta e o Tinteiro, que é também um livro que foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo. E nós estamos na pré-venda. Está na pré-venda, chama A Caneta e o Tinteiro, que é inspirado em um conto que está no meu livro de contos, de Os Heróis, Segredos e Monstros. Eu transformei um conto num romance. Que legal. Aí ele é ambientado em Minas Gerais, são 2 cidades de Minas Gerais, Viçosa, que é a cidade natal da minha mãe, da minha família, e Pouso Alegre. Eu fiz pesquisa de campo, fui, investiguei um pouco como é que foi inspirado, né, um pouco, né, na história da minha mãe e outras tantas coisas ficcionais, né, porque eu trabalho muito com a questão da cartografia literária. 2022, 21, mudei para Portugal, morei em Portugal 2022 para fazer mestrado em literatura lá. Tive que interromper meu mestrado, mas fiquei lá em Portugal, toquei, lancei meu disco lá, e toquei muito na rua, coisa que a gente não faz aqui no Brasil. Como é isso, como tocar na rua? Nunca fiz, nunca tinha feito aqui, senão banda em evento de rua, né? Mas assim, pegar o violãozinho, botar o microfone e tal, colocar o chapéuzinho e tal, e tocar, isso eu nunca tinha feito aqui. E fiz lá e achei o máximo, adorei fazer isso. Pessoal, recebi dinheiro de inglês, de japonês, de bluca, de não sei quem, colocando dinheirinho lá, viajei com dinheiro e tal, coisa, tipo assim, não era só mesmo remuneração, né? Não, Trabalhava com mas outra é coisa muito também. interessante, né? Viajando muito pelo Experiência. Alentejo. Eu trabalhei montando tenta de evento É mesmo? e palco de evento. Um brasileiro me colocou nessa roda, então eu viajei muito pelo Alentejo montando as coisas, né? Então eu vi os dois lados, eu que só conhecia o lado de cima do palco, eu vi o lado de montar, de pegar no pesado, me acidentei, dirigi caminhão, todas as coisas todas que a gente, Foi uma quando vai pro exterior, você aventura faz. total, aventura, porque você lá faz. Então foi legal a experiência, então eu trabalho muito com essa lógica de poder pegar ambientes que existem e construir uma história ficcional naquilo que é real. Sim. Então eu trabalho muito com essa cartografia, eu exploro muitos ambientes externos e internos e construo as narrativas a partir de inspirações reais, de personagens factuais ou ficcionais, e construo em cima dessas narrativas. E A Caneta de Tinteiro é exatamente isso. É engraçado. O cenário é real, É. mas os personagens não são necessariamente reais. Sim.
Mas o cenário é Mas todo você acha real. que a gente escreve, efeito você estava falando, né, foi Viçosa, a gente escreve muito do que a gente tem, do que a gente vive, do que a gente retrata, é uma bagagem, né, Com certeza, eu vivências, acho né. que é a matéria-prima do artista é a própria vida. A gente dialoga com quem a gente conhece, Que a né? gente carrega. A nossa historicidade, a nossa herança, né, familiar, genética e tal. A gente lida muito com isso. Então a nossa criatividade primeira está nesse lugar, É. né? A gente se inspira muito no que somos e no que gostaríamos de ser, É. né? Muito frequentemente, autores, eles constroem os seus porta-vozes, personagens têm muito a ver com isso, protagonistas, né? A gente empresta muito um pouco da gente para o personagem. E a gente empresta muito das nossas virtudes e dos nossos vícios também, né? Então, a gente às vezes não conta, mas a pessoa tá vendo o personagem e fala. É muito comum você falar, ou falar com um amigo, cara, eu inspirei em você para fazer esse personagem. Só não pode falar que eu inspirei um cara que não é muito legal, né? E você. Tem um personagem que é a sua cara. Exatamente. Você só não fala qual que é. Não, deixa quieto. Exatamente. E às vezes a gente coloca nesse personagem aquilo que a gente gostaria de fazer. Claro, E claro. que você claro. não faz. E timidamente a gente não faz. Outro dia eu estava conversando com o senhor lá em casa, nós estamos bebendo vinho, depois de uma sessão de fotografia, como sempre, né, Cláudia? Eu bebendo vinho, né? Nós acabamos de filmar e tava lá, esse mano vinho lá. E eu dirigindo, beber, né, gente? Não pode. Tá assistindo, ela tá mal. Covardia. Não ué, não posso, né? Alguém não pode beber, tá? Beleza. Nós gravamos Erasmo. Fala um pouquinho do Erasmo. Não, termina o seu caso aí que você tava O falando. Solano, nós bebendo vinho, né? Eu e Solano, e nós estamos lá. E eu falei, nossa, ó, eu tô escrevendo sobre um serial killer. Ai, vamos fazer um fotógrafo serial killer? Aí nós começamos a Inspiração. não foi? Tá vendo? E aí nós começamos a bolar isso, e é uma coisa que a gente vai fazer. Aham. E nós bolamos toda uma estrutura ali, bebendo vinho, uma narrativa, um roteiro. Começamos a fazer isso bebendo vinho, Tá, mas sabe? em vino veritas, não é? A Do- verdade se revela no vinho. do não é isso? vinho. É. E é uma coisa que a gente ainda vai fazer, porque eu e Solano, a gente tem muitos planos. Eu falo que o Solano entrou pra minha vida para não sair mais, não tem jeito, não vai escapar. Entendeu? Nem quero. Nossa. Nem vou tentar. E assim, Solano, deixa eu te falar, e eu vou perguntar uma coisa interessante antes de te falar aqui do Erasmo. E sonhos? Por exemplo, se tem personagens, a gente pega os personagens e coloca no personagem algo que você queria ser e não quer mostrar, o que você tem de sonho aí escondidinho que você colocaria num personagem, um arquétipo, assim? Boa pergunta. Primeiro, deixa eu fazer uma observação. É engraçado, né? A gente usa muito na narrativa de vendas, principalmente, um argumento que é vender sem vender. É deixar a pessoa curiosa. Cara, eu tô doido pra conhecer esse livro seu. Não é? É a maneira que ele falou, mas não falou. E aí a única forma agora Olha que é essa, gente. é saber. Eu posso fazer uma breve introdução. A história de uma menina, eu conto a narrativa de uma menina, eu percorro a vida dela dos 5 anos aos 69 anos. O livro é isso. E a relação dela com a família, as descobertas, as perdas, e essa jornada a fascinação dela pelo trem, que ela morava, quando criança, na beira da linha férrea, da estrada de ferro Leopoldina, que a primeira estrada de ferro foi plantada em Minas Gerais. É Em mesmo. 1875. E durou até 1970. Já vou indicar para uma amiga que é lá de Leopoldina, que é a Catuba, Leopoldina. E aí, nessa lida com o trem, ela começa a desenvolver fascínio pela questão do translado, de viagem, de para o desconhecido, ir para além, a questão das jornadas, das viagens. Então ela vai viver nesse mundo dela fantasioso, à espera do pai, a expectativa do pai que ela nunca veio conhecer, e esperando que algum dia o pai chegaria de trem. Então a história é uma história bem 100% ambientada no interior de Minas, que começa na zona da Mata Mineira e a vida leva ela para o sul de Minas. Então a gente tem essa... E como é que compra na pré-venda? Uai, PDF? Uai! Não, pré-venda, geralmente a gente faz uma lista daquelas pessoas que têm interesse na obra, vende, é mais barato, e claro, quando o livro sai, ele tá agora, tá na gráfica, né? Deve sair agora esse mês, agora, sabe?
Tá saindo agora, que eu digo em novembro mesmo, agora daqui uma semana, 10 dias, já tá na mão livre. Então, através do seu Instagram, a pessoa pode entrar em contato e Pode já adquirir. entrar em contato e adquiri-lo. Adquiri-lo. E adquiri-lo. Vou querer Real. também saber dessa história. Mas, Adri, você me perguntou, né, dos sonhos, assim. O sonho, eu acho que o legal é quando a gente projeta, né? Então, assim, o sonho ele sempre vai ser uma projeção, né? Vai ser um melhoramento daquilo que a gente tem. Mas hoje o meu sonho é o seguinte: eu já tive vários estúdios de fotografia. Hoje eu sonho em ter o meu espaço físico, a minha empresa de posicionamento, de ter a parte de foto, a parte de vídeo, ter a parte de criação, ter a parte do designer, sabe? De ter todo o ecossistema junto comigo ali. Então, é um dos sonhos que eu tenho hoje, né? E realmente de crescer, né? Eu acredito que isso não seja um sonho, né, mas uma meta, né? Sim, é verdade. Porque tem uma diferença muito grande entre sonhos e metas, né? Aquilo ali é uma meta e eu desejo ter isso. Mas e o Solano? E o Solano fora, empreendedor? São 2 mundos. Fora empreendedor, qual é né, além de ter retratado essências, de trazer coisas tão belas, né, onde as pessoas possam se olhar em um retrato 3x4 e se sentirem bonitas, retratadas, né, como que você enxerga, assim, esse processo de trazer essência? Você acha que as pessoas precisam de mais desse caminho, de se descobrir mais para dentro a espiritualidade, para ter esse lado essência? Sim, com toda certeza. Primeiro que a gente vê muito pouco profissional realmente, de fato, olhando para ele. E às vezes ele passa a vida inteira trabalhando, produzindo, e ele entrega tudo que ele tem de melhor para o seu público, para o seu cliente, mas de certa forma ele ainda não se reconhece como aquele agente de transformação, como aquele pessoa que realmente está resolvendo um problema da sociedade. E hoje essas pessoas são as pessoas mais importantes que eu vejo, né? Nós temos um campo político que deveria ser utilizado também como um viés de transformação, mas a gente vê que quem transforma mesmo são as pessoas que estão no campo de batalha, Sim. as pessoas que estão dando emprego, as pessoas que estão produzindo, que estão tirando as coisas do campo das ideias e estão transformando isso em produtos e serviços. Então, quando eu de fato estou com o meu potencial cliente, eu estou conversando com aquela pessoa, Dri, eu já atendi psicólogos que choravam numa call, porque eles sabem do resultado do produto e do serviço deles. Mas quando a gente fala assim, cara, você é muito mais do que você é. Sabe, aquela pessoa que vende uma água no sinal, ela não está vendendo uma água, ela está matando a sede de uma pessoa que naquele momento, talvez a água passou horas É o dirigindo. enxergar as coisas por outro viés, né. Você enxerga de outra maneira. Não é só o produto, mas quando você vende algo, né, você está vendendo um propósito, um desejo, é uma coisa que a pessoa, ela já amadureceu dentro de si, né, a partir do momento que o produto é o produto, ok, eu desejo isso, mas antes disso eu tenho desejo de ter aquilo, né, por N motivos. Uhum. Né, então seria mais por esse caminho mesmo. E eu acho que você traz, assim, de forma linda isso. Tem um filme que fala que... O filme chama Smoke. No português é Cortina de Fumaça. O William Hurt vira e fala para o Harvey Keitel: as pessoas nunca são apenas aquelas que a gente vê atrás do balcão. Uhum. Há sempre muito mais em todas as pessoas do que apenas uma pessoa atrás de um balcão. Atrás do balcão ela tá invisível, né. Não é? Atrás de um balcão. A Há sempre a história invisibilidade. muito maior do que aquela pessoa que está ali verdade. te atendendo Tem atrás do mais balcão. histórias, né. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu estava atrás do balcão, uma pessoa que chegou numa situação, né, que não era a desejável, né, para ninguém, mas transformou de um simples balconista, né, uma pessoa que hoje realmente usa toda a sensibilidade, a bagagem espiritual. Você tocou nessa palavra para mim, ela é uma das mais importantes, porque o processo de autoconhecimento, se a gente parar para pensar de uma maneira cética,
poxa, a gente transita em 4 esferas: física, psicológica, emocional e espiritual. E eu acredito que realmente somos seres espirituais vivendo uma experiência física, né? Então, quando a gente observa aquela pessoa de trás do balcão, poderia ter sido qualquer pessoa dentro da empresa. Mas por que me escolheram? Né? Talvez conseguiram enxergar um pouco mais de sensibilidade, talvez conseguiram enxergar realmente um fotógrafo em potencial, né, desenvolvendo técnicas ali, mas de fato me colocaram de frente com o meu real propósito. Agora, quando você falou de sonho, sabe qual que é o meu sonho hoje? Vou abrir o jogo. Dri, eu passei 10 anos da minha vida fotografando casamentos. Cara, e eu escondi atrás da câmera toda a emoção que eu vi um noivo entrando, eu vi a noiva, aí colocava pet entrando, levando aliança, aí a avó trazia. Meu sonho, meu casamento, você acredita? É mesmo? É casar, de fato, assim, não estou falando do rito. O rito é muito bonito, eu era pego pela emoção. Mas é casar. Casar, de ter alguém do lado assim, de casar e ficar apaixonado. Mas eu acho que quando acontece isso, você ganha Esse que é o meu sonho. Eu passei 2 vezes por isso. 2 vezes. E é um sonho lindo. E espero passar uma terceira. Eu passei uma vez, vai passar a segunda. É uma experiência boa. Sim, sim. Eu quase casei, né? Por alguns motivos não deram certo, mas me deu um diamante, que é a minha filha. Tá com 12 aninhos agora. Mas eu quero passar por isso. Eu sonho isso várias vezes, aquele sonho lúcido, né? De imaginar, de como que vai ser. Mas repito, fora o rito, né? Porque durante muito tempo fotografando casamento, eu vi muito teatro também ali na minha frente. Né? Ao passo que eu vi bolo de casamento cair e a noiva falar assim, vão curtir? Ah, não, gente, que isso? Dane-se o bolo. Ah, não. E eu falava, cara, que O loucura. bolo caiu. Não, sim, mas Não o pode. que ela ia fazer? Né? O bolo caiu, ela chegou, partiu um pedaço dela, ela comeu e... Ao passo que eu vi também teatros, assim, dos noivos realmente cronometrarem a fala, o momento, a dança, a valsa, e você não via conexão entre os dois. É isso que eu ia falar. Uma encenação. Uma encenação. Tudo nessa vida é conexão. Toda essa vida. Não existe nada que não seja conexão. Né? A gente está conectado. Quando estamos nós 4 aqui, nós estamos conectados num propósito, né? E que rendam frutos tudo que estamos falando e que inspirem pessoas e que levam à reflexão. Então essa conexão, ela é muito importante. Nada surge por acaso. Nada surge por acaso. Eu penso assim, nada surge por acaso. E tudo é conexão. Não existe a mulher perfeita que você vai encontrar, não vai existir. Nem o homem perfeito que eu vou encontrar, não vai. Não pode ser perfeito. O bonito está nas imperfeições, o bonito está no diferencial, o bonito está na conexão. E é isso que vale, né? Verdade. O bom é que quando você conseguir realizar seu sonho do casamento, você já sabe como é que o fotógrafo deve se posicionar. Fazer, ó. Esse vai ser um problema. Olha o que você vai fazer com as minhas fotos, hein? Olha o que você vai fazer. Dá um clique errado com fome. Não, vai ter que relaxar, não vai poder ficar no controle, Ou não. então deixa pra lá. Então chuta a barraca e o foda-se. Liga o foda-se. Ó, você vai curtir aqui? Foda-se. Se vira aí. É verdade. E Jordana, seu marido é seu parceiro, né? Super parceiro. Uma curiosidade, meu primeiro namorado, começamos com 18 anos. Ele é seu primeiro namorado? Meu primeiro namorado, temos 22 anos juntos. Olha só. Fizemos tudo juntos, construímos, estudamos. Isso é muito bonito. Esse processo todo. Então, super parceiro, acho que faz toda a diferença também. Nós aprendemos juntos, aprendemos muitas, né, aprendemos até hoje, mas principalmente nesse período de sexualidade, de novas descobertas, de grandes desafios. E é muito bonito que ele te apoia nisso e está com você nesse processo, né? Sim. Que é um tabu, né? Até para os homens, né? Também, né? Isso ajuda, isso encoraja, né, Dre? Isso encoraja muito, porque a gente passa a passar o conceito do vibrador, não é algo, um consolo, o vibrador não é um consolo para a mulher, né? Então, porque sempre foi visto assim, né? Era um consolo, encalhar, dava de dar um vibrador. Exatamente, né?
A visão sempre foi essa, né? Tipo Sempre. assim, tá carente, usa o vibrador. Usa o vibrador, minha filha, Vai vai lá. desconsolar, se É. console com isso. Mas é muito além, e assim, o relacionamento muda, é algo assim que potencializa o prazer, cria novos personagens, a gente tem essa liberdade de escolher, hoje vamos experimentar tal produto, hoje vamos fazer diferente, vamos mudar o cenário, 2 filhos pequenos, vão reinventar, então a gente fica sempre nesse processo. É o universo da imaginação, da criatividade, da fantasia, né? O público do Exato. sex shop é mais Interessante. feminino ou masculino? Então, é engraçado que em certos períodos ou em característica da loja, lá no Mercado Novo, eu fiz uma transição, porque eu comecei online, em 2020 eu comecei online. Então, o Era meu público, pandemia, né? pandemia, era total feminino, e os homens que apareciam era para comprar para as esposas. E aí, no mercado foi maravilhoso, que aí eu atendi a diversidade. E aí, foi lindo e eu amo histórias. Então, todas as pessoas que foram lá, né, conectei por histórias, conheci a Adri através, né, da história da Alessandra, que ela me contou. Então, assim, eu tenho um divã lá na loja e é onde que a gente senta para bater um papo. Então, nós viramos, assim, amigos. Não é só E aí- chegar, vender e tchau. Não, a gente cria uma conexão enorme. E o meu público do mercado, infelizmente, o pessoal daqui não conhece muito o Mercado Novo. E o Mercado Novo Belo Horizonte, muitas pessoas que Tá moram em BH. revitalizado. Tá lindo. Tá maravilhoso. bacanésimo. Então as pessoas não têm esse hábito de ir. Então o meu público lá no mercado é a maioria de fora. Então, e aí é maravilhoso. Aí a gente senta lá e vai bater papo e tem uma parede, porque a minha proposta é trazer acesso a essa informação, aos brinquedos sexuais, de forma que você vai entrar como se tivesse uma loja de perfume, como em qualquer outro lugar, né? Então você está tratando aí da saúde sexual. E aí a estética da loja proporciona isso. Então as pessoas, muitas vezes, a gente está lá na loja, entra, custa entender, porque não parece vibradores, né? Temos microfones, Parece um temos dos microfone verde fofinhos, da esperança com ouro. Com É a porta. negócio temos né? flores aí. Vamos Então, é um ambiente bem, bem gostoso de estar. E as pessoas se soltam. Eu falei, gente, não acredito que eu tô dentro de você. Muitos entram pela primeira vez. Entra Não mais, mas acredito. entra mais mulher, mais casal, mais homem, quando entra assim de primeira e olha, com licença e tal. Eu vou te falar que entra de primeira quem é resolvido com a sua sexualidade. Olha que bom. legal. Quem ainda tá assim, entra, às vezes entra com galera. E aí, olha, que o colega não pode ver, receoso, e volta em outro momento, ou busca um atendimento online. Então, assim, mas transita. E lá no mercado eu tenho essa oportunidade de estar com pessoas mais resolvidas com a sexualidade. E aí na minha loja do Castelo, como eu trabalho com workshops, com encontros, em trazer esses assuntos sempre peculiares, né, de tabus, de reflexão, lá no Mercado Novo eu não consigo fazer no espaço, porque eu quero levar as pessoas para dentro de uma sex shop, para, né, desconstruir mesmo, para trazer É uma a desconstrução. informação junto com o prazer. E lá é mais difícil de levar devido à disposição das lojas, porque lá é tudo muito próximo e final de semana fica muito cheio. No mercado fica mesmo, né? Fica Nossa, muito cheio. Aí né, na loja do Castelo não, eu já tenho esse espaço, um espaço assim onde a gente senta e conversa e ri. Só que como para mulher é muito tabu, e lá é o meu público de Belo Horizonte, é o meu público, né, mais aqui. Então nós temos muito conservadorismo envolvido. Então, eu vou assim aos pouquinhos para a gente romper e trazer essa reflexão, onde que a pessoa vira a ficha. Então eu falo como eu sou apaixonada por esse despertar, porque desperta. Quando a gente começa a falar sobre sexualidade, fala, mas espera aí, verdade, por que eu não pensei? Se é igual quando eu vi uma ginecologista falando, toda mulher tem que ter um vibrador, eu falei, mas peraí, por que eu não tenho? A musculação é pélvica. Aí sabe, então são aqueles pequenos detalhes que fazem diferença, e o nosso corpo, ele não foi estudado com tanta liberdade. Quem estudou o corpo da mulher foram homens. Então, só em 1998 que estudaram mesmo a estrutura do clitóris e viram que o clitóris não é só aquela glande. Aí eu até trouxe uma vulva, eu posso pegar? Claro! Sim. Ele é muito maior, né? Aquela coisa. E é engraçado porque tem todo esse processo, né, da histeria, da mulher histérica, que tem que, na época da bruxa, de ter que acabar com as bruxas. Ai, Mas só em 98 que foram estudar. Que foram estudar essa estrutura aqui, uma urologista australiana,
que fez exatamente esse estudo e descobriu que o clitóris tem toda essa estrutura que é o mesmo material embrionário do pênis, Que não é nada pequeno, né? né? E É muito um penizinho, potente. né? Exato. Então, inicialmente, o material embrionário ele vem assim, e aí depois ele vai se rompendo aqui, e tem, né, a cruz do clitóris, o bulbo. Então, aqui a glande como se fosse a glande do pênis, aqui a cruz é como se fosse o corpo do pênis, e os bulbos que fosse como se fossem testículos. Então, e aí, aqui tem mais de 10 mil terminações nervosas, então é muita coisa, né? E os homens no pênis tem aproximadamente 5 mil. Então, nós temos uma máquina de poder e o número de mulheres que não sentem prazer, que não têm orgasmo é muito grande. Sim. Então, olha como que como que isso pode acontecer se nós mulheres temos uma potência, né, As mulheres dentro não do se nosso olham, corpo. né? Não se olha. E aquela história toda, né, Dri? Nós não fomos, tira a mão daí, fecha a perna, é algo muito repressor. E os homens têm ali o pênis desde criança, brincam, É. Mas naturaliza aquilo ali. historicamente, o que sobrou para a mulher quando ela. Ou era ela dona de casa ou ir para o convento. É. Não tinha isso. Na Idade Média não era isso. Isso, exatamente. Vamos procriar, né? Era para Ou reprodução. ia ficar trancada num convento ou era reprodutora. Exatamente. E o homem precisava de aliviar essa tensão, né? O homem tem essa necessidade de aliviar essa tensão, né? Ele precisa de ter relação sexual. Então a mulher precisava de também estar ali disposta no mesmo nível dele para ter essa relação sexual. Então essa potência aqui, ela é muito grande, e é silenciada, ela é escondida, a gente não fala. Então Libertas veio para dar voz, para a gente acolher e falar com leveza, né? Quando eu comecei a falar de sexualidade, eu falei, mas você falando de sexo, você falando de sexualidade? Porque o meu perfil é ponderado, tô doida aqui já para fazer os contatos com o colega aqui, porque né, é relacionado a esse arquétipo mesmo. Então, falei, bom, gente, eu preciso trazer a minha essência para comunicar, porque essa sou eu não vou chegar aqui de uma forma expansiva e para falar porque é sexo, porque é sexualidade. Né? Então, eu trago na minha naturalidade, na minha leveza mesmo, no meu jeito de ser, né, na minha identidade mesmo, para falar É lindo, sobre a isso. sexualidade. E aí, para encontrar Libertas, é no Mercado Novo e no Castelo. E no bairro Castelo. Né? Rodrigo, e eu acho importante também a gente trazer é que, primeiro que a pessoa quando se conhece, né, ela se explora melhor. Mas imagina quando tem aquela conexão de duas pessoas que sabem o que estão fazendo. Tá muito melhor, né? É sobre Aí isso. é mágico. Quando o Cláudio perguntou, né, se seu público é mais feminino, se ele é mais masculino, são coisas que, se toda pessoa ela tivesse minimamente essa curiosidade de saber como satisfazer o outro, até mesmo pela própria contrapartida, né? Se eu consigo te satisfazer melhor, eu provoco você ou minimamente estimulo para que você me dê a contrapartida. A reciprocidade. Né? Não é uma coisa unilateral. Exatamente. E isso, Solana, a gente alivia muitos contratempos, porque alguém vai numa expectativa muito grande, quer que o outro cumpra essa expectativa também. Então, se um conhece, ele vai te dar o caminho. Exatamente. Né? Seja por existe um sinais, caminho. seja pelo diálogo, ele vai encontrar uma forma. E aí surge aumenta essa conexão, a intimidade vira algo assim, de desejo mesmo, né? Uma memória muito positiva das relações. Exatamente. É engraçado, né? A gente, no final das contas, busca o amor, né? Um amor. Sim. Em tudo, né? A gente fala de romance, mas o que movimenta é o amor. O lado afetivo, ele fala alto. Ele fala muito alto, tudo na vida é o amor, né? E a gente fala do amor de várias vertentes, de várias maneiras, né? A gente começa a falar de sexualidade, chega no amor. A gente começa a falar de conexão, a gente chega no amor. A gente começa a falar de arte, chega no amor. Sempre tudo é movido por amor e isso é muito bonito. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que colocar isso assim sempre para todo mundo, porque há muito pouco amor. E a gente tem que trazer isso à tona, né? E assim, eu não tenho nem como agradecer vocês estarem aqui, porque eu acho que é maravilhoso esses mundos aqui. O mundo, a gente com esse renascimento, né, esse recomeço do Dois Mundos, trazer mundos tão encantadores, eu acho assim que é maravilhoso a gente trazer essa alma,
os vários possíveis mundos, os vários renascimentos, os vários recomeços. E eu estou muito inspirada por vocês. Eu espero que vocês Recíproco. sirvam de Nós inspiração. todos. Se um já Inspiração cantava o outro, né? É o amor. Não tem isso? é horrível, né? Então, Rodri, eu Pode tenho uma ser outra pergunta. música. Pode. Tem muitas que falam de amor, né? Vamos falar de outra, sem ser. Eu acho que é o tema mais comumente cantado, né? É o amor, né? sob as várias formas, não é? Acho que sim. Só tinha de ser pra você, só tinha de ser com você, se não era mais uma dor, senão não seria o amor. É melhor do que o amor, né? Ah, não tem a menor dúvida. Melhorou, né? Não tem a menor muito bom. dúvida. Aí sim, hein? Mas eu quero te perguntar uma coisa. Ah. Você faz um monte de coisa. Ai, agora eu virei entrevistar, meu Deus, eu sou entrevistar. Vamos inverter? Vamos inverter agora. troca os Invertendo. papéis. Tá bom. Pois é. Mas hoje, assim, o que tem te desafiado mais? Por quê? Quando você falou que você... Porque pra mim, né? A Adriana manda um áudio, você tem que parar pra ouvir, porque é uma música a voz dela, né? É uma canção. Você fala, poxa, como que pode fazer isso? E você falou que você não cantava bem, Não. né? Que a Donioli não. tá aí, Mamãe dizia que não. colocou numa aula de canto, né? Eu me coloquei, me autocoloquei, né? Porque a mamãe não colocou, não. Não acreditou. Acreditou, não. Mas ela assistiu em outras coisas, na Sim. pintura, na arte, né? Escultura. Mas depois de tantas transformações, onde que você acredita que você vai chegar assim? Porque pinta, esculpe, canta, interpreta, atua, escreve. Onde que você acha que... Eu já sei a resposta, né? Você nunca vai parar, Não, eu obviamente. nunca vou parar. Mas onde que você se vê num local ideal? O que que depois de tudo isso você acredita que vai ser o self, vai ser aquele retorno? Eu me descobri, eu sempre me desculpo em vários lugares da arte, né? Mas tem uma em especial que me move mais, que é o cinema. A arte do cinema, o roteiro, escrever histórias, colocar aquela história em movimento. Isso me encanta profundamente, não é à toa que é a sétima arte, né? Então, quando ela engloba tudo e eu vejo aquela poesia entrando em movimento, sabe? Eu quero escrever um livro, eu quero fazer vários filmes, eu quero fazer um curta-metragem, eu quero fazer um longa-metragem, eu quero fazer documentário, eu quero fazer série, eu quero fazer tudo. Quero ter uma produtora audiovisual, quero casar de novo, quero ter família, que eu acho que é importante a gente ter uma família. Minha casa é de madeira, eu acho que precisa de pessoas naquela casa. Eu quero ter um estúdio de fotografia dividido com um estúdio de música, onde a gente possa criar no estúdio panela de expressão, né? E o título é ótimo, né? Panela de expressão é muito bom, né? E eu tô vendo que estão chegando, engraçado, quando eu deixei de andar, eu era modelo. E era aquela hora, né, que a gente leva só pro lado da estética. E, sinceramente, quando eu olho para trás e penso assim naquela menina de 23 anos que sofreu um acidente e ficou numa cadeira de rodas. Ficou, porque é a maneira que as pessoas falam, mas não fiquei, né, que ficou presa a isso. Quando eu cheguei nesse lugar, eu parei para pensar. E eu vou te falar uma coisa, não sendo demagoga não, mas se eu não tivesse parado, eu não tinha chegado aqui onde eu estou. Sabe, não que eu queira estar aqui. A cadeira de rodas é um medo para muitas pessoas, é um repúdio para muitos. Eu até falo com ela, falo: "Minha filha, chega depois, deixa a mulher chegar primeiro, deixa a Adriana chegar primeiro, você chega depois". Hoje eu tenho o privilégio de perceber que as pessoas enxergam mais a Adriana do que a cadeira de rodas. Claro, eu tenho um sonho de abraçar as pessoas de perto. Eu tenho um sonho de levantar da cama e ir ao banheiro tomar um banho e lavar os cabelos de pé, sabe? Esses são os meus sonhos. São sonhos, parecem pequenos, mas são os maiores sonhos, sabe? E eu acho que a medicina está evoluindo para isso. Um dia eu chego lá. Não é um sonho, é um
propósito, é uma meta, né. Essa mulher em Porque movimento, meu sonho é fazer tudo que eu quero, ser feliz, construir as coisas que eu quero, e eu sou insaciável. Minha mente é inquieta, eu não vou parar. Enquanto eu não parar, eu acho que eu só vou parar quando eu engasgar de novo, que eu não vou engasgar. Eu engasguei outro dia, quase morri, menina, coisa horrorosa. Meu Deus. Sério? Sério? Foi anteontem. É mesmo? Fiquei 2 minutos e pouquinho Não engasgou aqui comendo alguma coisa? comendo uma Nossa. pipoca, comi uma pipoca, gasguei. Nossa senhora. E foi horrível, descobri que tem aparelhinhos que desengasgam. Gente, vocês têm que comprar esse aparelhinho. Como é que é isso, aparelho de É um desengasgo? aparelhinho chinês, né? Xing Ling. Xing Ling é terrível. E suga o que tá engasgado? Tudo é tipo um desentupidor. E puxa assim e tira o negócio. Nunca ouvi falar disso, é mesmo? E eu mergulhei, né, durante muitos anos. Então fui mergulhadora. Meu último mergulho foi a 23 metros de profundidade. Hoje eu parei com esses desafios loucos. Sabe, não quero mais esses desafios. Eu tô preferindo ser desafiada a escrever roteiros. Por falar nisso, conta então o do Erasmo, o filme que você está dirigindo, que você escreveu, ué. Eu escrevi. Então, Lá na escola. do Erasmo. Lá na Escola Livre de Cinema, eu fui desafiada novamente, né, a escrever um roteiro e escrevi o Erasmo, que é um filme curta-metragem que vai ser lançado, né, Cláudio, ano que vem. Ano que vem, é. Ano que vem nós estamos na terceira, dia 15, nós vamos gravar, né, a terceira diária do filme. É um filme muito lindo, mas é o Cláudio que tem que falar, porque eu não posso falar do meu filme, você que tem que falar. Mas você que teve a ideia. Bom, surgiu com uma dinâmica de grupo, né? A partir de um nanocontozinho, né? Um autor brasileiro chamado José Rezende Júnior. Eu passei alguns nanocontos. Nanoconto é aquele conto de uma frase, 2 frases, 3 frases, bem curtinhos, assim. E aí, a partir disso, criou-se ideias, né? Pitch lines, assim, loglines. E a Adri escreveu, a partir de escrever uma sinopse, e dessa sinopse desenvolveu-se um roteiro, que é esse roteiro chamado Erasmo. Então o filme veio de uma frase? Veio De uma frase. E acabou. Acabou se roteirizando e está dividindo modelos. Nós botou uma equipe, a turma virou uma equipe. Fizemos algumas diárias na casa dela, a casa dela virou locação, né? Um estúdio. Um estúdio, a Adri tem um estúdio inacabado na casa, Inacabado. né? Um estúdio de música que tá meio, Que a gente ainda tem inacabado. Ainda inacabado. Civil de locação ali da casa do Erasmo, do Erasmo, no condomínio e tal. A gente filmou algumas cisternas também. E agora temos essas outras diárias em outros lugares. E é um roteiro muito lindo, muito poético. Porque a Adri tem uma verve bastante poética, assim, né? Ela é muito dada à poesia, então o texto é bem poético e tal. Então é bem intimista, é um roteiro bem. Que não tem ações intensas, mas as ações são bem comedidas e tal. A história de um músico. Não poderia ser diferente, Não, né? não podia. É de um Como? músico Da que bossa perde nova. muita coisa, é de bossa nova. Você vê que olha como é que Característico, né? Essência. ele perde muito, ele perde a vida dele. De maneira geral, perde família, perde todo o seu norte, toda a sua. Perde a mãe. E aí ele tá passando por um momento bem Delicado, a vida presente dele é muito precária sob todos os aspectos. Ele é muito melancólico. Vive numa situação, Ele tá muito né, triste. precária sob Preso aspecto ao financeiro, emocional também. Muito preso ao passado. Até que um gatilho acontece para que ele possa seguir em frente, mas a gente não pode fazer spoiler. Então a gente tem que parar. Paramos por aqui. Mas a gente Ele tem que fez de falar uma novo. coisa só que a gente tem que falar do Galo Carlos. O filme tem um personagem, tem personagens humanos e personagens. Galináceos. Tem um galináceo, tem um galo. A gente fez casting, a gente fez Vemos cast. processo seletivo. Vemos, sim. Os galos apareceram e fizeram testes de elenco com a gente, assim, né? Foi. Não chegamos a tanto, mas tivemos uns 3 candidatos, né, a personagem. No final, o candidato escolhido sumiu do set, voou e foi embora. No meio da. Sério, Passou. Vocês o galo pressionaram ele demais. O galo tava na lavanderia da casa da Adri, à espera da cena dele. Quando a gente foi, alguém abriu, não sei quem, abriu a porta da lavanderia para levá-lo para o set, o galo levantou voo e voou, foi para casa do vizinho, foi pro lado do vizinho. Foi embora.
Um galo super rebelde, bonitão, todo colorido, grandão, voou e Carlos Vida Louca. foi embora. Ele- Aí tivemos que Vida Na hora de Emer- entrar em cena, de Não, ele repente, deixou. emergencialmente, e aí o que fazer? Ah, tem uma vendinha ali que Foi. vende umas galinhas ali. Dublê Tá? de galo. Aí a gente conseguiu em Tomando cima da dublê de hora um galo. galo que era o último da venda. O galo, portanto, ele iria para panela. Ele era o Ia virar último. canja. salvou a E vida virar dele. canja. Aí tem um galo aqui. Quanto é que é o galo? R$60. Não é? Compra esse galo aí. Chegou ele. Aí chegou o Bonzinho. galo. Um amor de galo, quietinho na dele, Ou era totalmente panela ao ou era o contrário filme? do outro. Olha, virou astro, né? Virou. É um galo, ele não é tão espalhafatoso quanto o outro que era colorido, vermelho, todo ele colorido. era Esse é todo- branquinho, ele é branquinho e tal. Pretinho. Só que aí deu muito certo e acabou que ele ganhou uma vida nova, né? Porque ele ganhou um galinheiro, ganhou uma companheira agora. A Luana tá lá em casa. Ela chegou ontem. Tá vendo? E aí eles estão juntos lá. O amor, Galinácio, Pois né? Tá vendo? Tudo movido por amor. O amor Então, venceu? O amor Venceu mais uma vez. Venceu. Não demora, teremos uns pintinhos ali no galinheiro e tal. E na estreia do filme, vamos levar Carlos e, quiçá, Luana. Pode ser, uma boa ideia. Não é? É o casal. Subir no palco lá com o ator, velho. Exatamente. Personagem. É. no filme. Mas é sério, a participação dele é interessante, porque ele tem muitas cenas, porque ele é o companheiro do personagem principal, que é muito solitário. O personagem principal sobrou. O que sobrou na vida desse personagem? O violão e o galo. É o que ele tem agora. Todo o resto ele perdeu. Já tô aqui ansiosa. Logo, logo. Então, tá até que... Expectativa. Que máximo. Gente, eu não tenho como não agradecer a patrocinadora, minha parceira, Kelt Multimarcas. Raquel, beijo pra você. Aliás, a Raquel também vai ceder a casa dela para gravar cenas do Erasmo. Ah, Raquel, olha. você é maravilhosa. E aqui a gente encerra Dois Mundos. E eu espero ter mais parceiros, mais patrocinadores. Mas antes disso, eu tenho que falar mais uma outra coisa. Eu tenho que agradecer Solano Comunicação. Ele fez tudo mudar. Antes dele e depois. Dois Mundos vale isso. Obrigada, Angélica. Obrigada, Ju. Obrigada, Sol. Um beijo. Obrigada, gente. Nossa, eu estou muito feliz mesmo, Cláudio. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigada mesmo. Satisfação enorme. Obrigada, Solano. Obrigada, Jordana. Eu estou muito feliz com isso. Eu não poderia ter um recomeço tão lindo no Dois Mundos. Eu trouxe 3 pessoas muito especiais do meu coração para estar aqui, que eu acho que é muito importante a gente trazer, né, pessoas que vão inspirar e vocês inspiram. E eu espero que vocês reflitam sobre essas histórias, que pensem, indiquem pessoas para a gente entrevistar, que compartilhem, nos sigam no YouTube, no Instagram. E Dois Mundos é isso, é mais do que um podcast, é uma travessia, é um espaço de ponte para encontrarmos um ao outro. Obrigada, gente. Um beijo.